Uma garota de 15 anos, ela deseja sair da casa dos seus pais e ir para uma cidade circunvizinha. Chegando nessa cidade, há uma festa. Nessa festa, ela é estuprada. Os irmãos dela planejam uma vingança. E o ato de vingança dos irmãos dessa moça abusada foge da normalidade. Porque eles matam o homem que a estuprou e todos os homens moradores de uma pequena cidade. Sabe de quem eu estou falando? De Diná, a filha do patriarca Jacó. Fica conosco, eu sou o pastor Mestre Apolo e você está acompanhando mais um vídeo do curso Estudando a Bíblia com o pastor Mestre Apolo. Essa história que eu estou contando para vocês, ela está registrada no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 34. É interessante que você faça a leitura do versículo 1 até o versículo 31. Ela é uma história de um capítulo e ela contém algumas riquezas que eu quero mostrar para você. Porque às vezes nós dizemos que as pessoas têm que ler a Bíblia, mas tem assuntos que se não for parar de estudar, as pessoas não vão ter compreensão. E eu venho aqui tentar ser útil para você, trazendo uma realidade das questões espirituais, daquilo que já se aconteceu, mas nós devemos aprender com os erros passados e não praticar ou não permitir que eles se repitam em nossa casa. Gênesis capítulo 34, a Bíblia fala no versículo 1 que havia uma mulher por nome Diná, ela era filha de Jacó. Essa menina, essa moça, ela era filha de Lia, que era uma das esposas de Jacó. E ela, pelos historiadores, pelos rabinos, ela tem na faixa dos seus 15 anos de idade. E a Bíblia fala que ela saiu da casa dela, da região onde ela estava, e ela desejou ir para a cidade de Siquém. Chegando na cidade de Siquém, ela conheceu, ela percebeu que havia uma festa ali. Ali, um homem por nome Siquém, talvez a cidade também levava o nome de Siquém, porque esse homem, que era filho do rei daquela cidade, era o mais estimado de toda a casa, e acabou a cidade levando o seu nome. Mas, pois bem, não vem ao caso. Este homem, por nome Siquém, filho do rei, ele encantou com essa menina por nome Diná. Evidente, ela não era do seu povo, ela tinha uma característica diferente, ela tinha um semblante diferente, e ela era nada menos, nada mais do que a filha do patriarca Jacó, um dos homens bem conhecidos na terra, respeitado e abençoado. A fama de Jacó percorria por toda a cidade. Lembrando, vamos parar na história, que essa menina por nome Diná, ela sai da casa dos seus pais, e os rabinos nos ensinam que ela sai sem a bênção, sem a permissão, sem a concordância, ou seja, ela sai escondida para ir numa cidade circunvizinha, porque queria participar de uma festa que sempre ocorria de ano em ano na cidade de Siquém. Nós estamos falando de Diná nessa situação. Chegando lá, esse homem por nome Siquém gosta dela, conquista ela e estupra ela. A Bíblia vai falar aqui, no versículo 2, que ele deitou com ela e humilhou, ou seja, ele teve uma relação sexual com ela forçada, ele a humilhou. Depois que aconteceu isso, no versículo 3, esse homem por nome Siquém, a Bíblia fala que o coração dele se apegou à moça, à menina, e ele desejou casar com ela, ter ela como esposa. Ela então fica guardada, escondida na cidade de Siquém, protegida, porque provavelmente se ela voltasse para casa, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser criticada, ela poderia ser zombada, enfim. Ela então fica na cidade de Siquém, provavelmente na casa especial, na cabana especial, mas eu vou colocar assim, no palácio do rei, para a gente entender melhor, enquanto o pai de Siquém, que é o rei, por nome Amor, o pai de Siquém, vai procurar Jacó para conversar a respeito dessa filha que o pai deseja, Amor deseja. O pai de Siquém, que é Amor, ele então vai procurar Jacó para conversar, para que Jacó possa
ter uma aliança com eles. Nós encontramos isso aqui no versículo 9. E aí começa uma coisa perigosa do mundo espiritual. Porque o pai de Siquém, que é Amor, chega a Jacó e diz assim: seja amigo nosso, seja o nosso parente, fica conosco, nós vamos dar a vocês as nossas filhas e vocês entregam os seus filhos, que haja casamento entre nós. Está no versículo 9, habite conosco, a nossa terra é grande, vocês podem usufruir de tudo que tem aqui nesta terra. Há uma proposta de uma aliança entre essas duas famílias para que elas se possam unir. E isso é contra a lei do Senhor, porque o Senhor já tinha deixado claro em Gênesis, no capítulo 28, se você volta aí algumas folhas do livro de Gênesis, se você está com a Bíblia aberta, no capítulo 28, do 1 a 6, nós temos uma orientação que o Senhor passa para Jacó através da vida de Isaac, que não é para ele tomar como esposa e para ter uma aliança com mulheres que não é da própria casa, da própria descendência de Abraão, que é o avô de Jacó. Então, aqui Satanás ele usa do sentimento de Siquém em relação a Diná, filha de Jacó, para promover uma união que não pode ser estabelecida. O pai de Diná, que é Jacó, permanece em silêncio até que os irmãos chegam do trabalho, eles estão no campo trabalhando. Quando os irmãos de Diná chegam, eles ficam furiosos, indignados, principalmente dois irmãos, que são Simeão e Levi, porque esses dois irmãos são irmãos de Diná por parte de mãe, os demais são irmãos por parte de pai. Lembramos que Jacó, nesse tempo, como patriarca, e era comum, nós estamos falando de anos, de centenas e milênios de anos atrás, então é evidente que ele tinha várias mulheres, ele tinha outras esposas, ele era casado com mulheres e tinha servas de cada uma e ele tinha os seus relacionamentos. Então, os irmãos de Diná, por parte de mãe, que é Simeão e Levi, tem um ódio muito grande, porque é uma irmã deles de sangue, não apenas por parte de pai, mas todos os irmãos ficam furiosos, tirando Benjamim, que não era nascido nessa época. Benjamim vai nascer posteriormente a essa história. Então, os irmãos de Diná, eles propõem algo terrível, mas aparentemente normal. Os irmãos de Diná dizem assim: olha, nós não podemos permitir que a nossa irmã case com o seu filho, porque vocês não são circuncidados, ou seja, vocês não têm uma marca, uma cirurgia que nós fazemos na carne, que o homem faz no pênis, no prepúcio do pênis, na pele do pênis, o homem corta fazendo uma cirurgia, e isso é um pacto na carne com o Deus eterno, e vocês não fazem isso. Então, os irmãos de Diná estão dizendo: nós permitiríamos que a nossa filha case com o seu filho Siquém, se vocês fizerem isso. E aí, os irmãos de Diná, eles não estão falando com sinceridade, eles estão procurando uma ocasião para promover uma vingança. Porque logo depois, nós podemos acompanhar aqui no versículo 25 de Gênesis, capítulo 34, é todo o capítulo, você precisa de ler essa história. No versículo 25... os homens de Siquém, os homens da cidade de Siquém, por nome o príncipe Siquém, com o pai, o nome do pai é Amor, eles convencem os homens da cidade a fazer a circuncisão. No terceiro dia, feita a circuncisão, está muito inflamado o corpo, lembramos que não tinha os remédios que tem hoje, não tinha anestesia, não tinha remédio para dor, então está inflamado, eles estão com febre, eles estão sentindo dores, é algo normal de acontecer isso, eles estão indefesos. Então os dois irmãos de Diná, por parte de mãe, que é Simeão e Levi, entram na cidade com espadas e aproveita e vai matando cada homem, em cada cabana, em cada casa, em cada moradia. Eles assassinam os homens daquela cidade, e a Bíblia fala aqui que eles matam a fio da espada, versículo 26, Amor, e mata o filho dele, que é Siquém. E eles pegam a irmã deles, que é Diná, que está escrito no versículo 26, pega ela como se fosse um resgate e leva ela embora para a casa de Jacó. Olha que história!
E aí vai dizer que no versículo 27, vieram então os filhos de Jacó, menos Benjamim, porque não era nascido, e eles saqueiam a cidade. Eles pegam toda a prata, todo o tesouro, todo o gado, tudo que é de recurso humano de valor, e levam consigo para a casa de Jacó, tornando a riqueza de Jacó muito maior do que era antes também. Porém, não tem a bênção de Jacó. Jacó não está sabendo dessa trama. Os filhos estão agindo por trás das costas do patriarca Jacó, o neto de Abraão. E é por isso que aqui no versículo 30, disse Jacó a Simeão e Levi: vocês têm me perturbado, fazendo com os homens desta terra possam me odiar, me tenha como abominável. Vocês me perturbaram, nós somos poucos. Pode ser que os cananeus e os fariseus, que eram pessoas que habitavam próximo, venham ficar sabendo e venham nos matar, nos destruir. Jacó teme uma vingança dos moradores daquela terra. E os irmãos respondem, principalmente Simeão e Levi, eles dizem: por acaso nós deveríamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta? E aparentemente termina a história. Essa história é Gênesis capítulo 34, é uma história intrigante, é uma história real, e eu quero que você me acompanhe nisso. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal do YouTube, Pastor Mestre Apolo. No canal do YouTube você vai procurar, nós vamos ter duas playlists, uma por nome Estudando a Bíblia com o Pastor Mestre Apolo, esse vídeo está dentro dessa playlist, e a outra é Consciência Política. Na playlist da Consciência Política, eu trabalho de uma forma muito simples, explicando a importância do envolvimento do cristão e a política, para saber votar, saber escolher o partido, os candidatos, e não errar mais nesse assunto fundamental da vida humana e a vida espiritual que nós estamos envolvidos, ok? Provérbios escreve o sábio Salomão de uma forma muito clara, que quanto os homens maus eles governam, as pessoas que dependem dos recursos, eles gemem e sofrem, mas quando os justos governam, as pessoas têm alívio, e para eles governar, somos nós que escolhemos, ok?